dia, irmãos. Nós estamos iniciando agora o ano de 2021 e essa é a pregação que nós vamos ter para o dia 3 de janeiro. E o tema que nós vamos estudar hoje é ordem e caos. É um pouco estranho pensar nessas duas palavras, apesar de que elas fazem parte do nosso dia a dia. Mas o que eu gostaria de trazer é uma visão do que a Bíblia tem a nos dizer sobre a nossa própria vida, sobre como que é o nosso dia a dia e sobre a relação entre a ordem, entre coisas que aparentemente são normais, e o caos, que são aquelas coisas que muitas vezes são totalmente fora do normal, fogem do nosso controle e até por isso mesmo, na maioria das vezes, são desagradáveis ou nós não gostamos. E vamos buscar entender o que Deus tem a nos ensinar através da ordem e do caos e qual é o desejo dele. E ele até mesmo usa ambos, tanto a ordem quanto o caos, para trazer algo para a nossa vida, algo que seja frutífero, que seja espiritual. Então, vamos iniciar com uma oração. Deus, obrigado por esse momento em que podemos ler a Tua Palavra. E em primeiro lugar, eu oro para que o Senhor abençoe esse ano de 2021, que o Senhor abençoe a vida de cada um da igreja ou quem quer que seja que esteja ouvindo essas palavras e que nós estejamos preparados para aceitar a Tua vontade acima de qualquer coisa. Que nós estejamos prontos para aprender com cada situação e que esse ano seja um ano que traga frutos espirituais. Independente do que possa acontecer, de agradável ou de desagradável, nós confiamos que o Senhor tem controle sobre as coisas, o Senhor tem o controle sobre esse mundo e o Senhor tem muito a nos ensinar. E é por isso que queremos estar preparados e esperamos e colocamos a nossa confiança de que o Senhor vai nos abençoar da forma que o Senhor quer nos abençoar. Mas que acima de tudo nós possamos manter a nossa fé e estarmos firmes diante do Senhor. Pedimos por isso em nome de Jesus. Amém. Então, ordem e caos. Foi inspirado em algo que eu ouvi e que de início parece bastante estranho, mas tem tudo a ver com até mesmo o que Deus nos oferece, porque ao mesmo tempo em que Ele nos traz ordem, ou algum tipo de ordem na nossa vida, Ele também traz o caos. E o lugar certo para nós nos colocarmos diante de Deus é exatamente no meio, nem excesso de ordem e nem excesso de caos. Mas os dois têm que fazer parte da nossa vida. Nós precisamos de algo sólido e firme, que são as nossas convicções espirituais, e ao mesmo tempo uma parte do caos, que é estarmos preparados para as mudanças que Deus traz à nossa vida. Nós precisamos estar preparados para os dois. Não pode ser só um e não pode ser só o outro, por mais que nós queiramos ou talvez tenhamos alguma preferência entre os dois. Então, só como uma ilustração, eu gostaria de trazer um trecho lá em Gênesis capítulo 1, que é exatamente o início da Bíblia. E lá no versículo 1 de Gênesis capítulo 1, lá diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Então, se existe um momento que você pode dizer que existia, em parte, um caos, só que ao mesmo tempo não era, foi quando Deus começou a criar todo o universo. E aqui fala que Deus criou, no princípio, os céus e a terra. E aí a terra estava lá formada, criada, mas aqui diz que sem forma e vazia, então não tinha nada ainda lá, e que trevas cobriam a face do abismo. Ou seja, era um abismo, era um nada. Apesar de ser terra, mas era sem forma e vazia. E tinha água, né? Pelo jeito tinha água que simplesmente cobria tudo. Então Deus depois fala, separei, que vou separar terra de água, terra vai ser terra, água vai ser o oceano, vai ter os dois formando esse planeta. Mas eu quero chamar a atenção para esse trecho no final aqui que diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, óbvio, para um ser humano é praticamente impossível conseguir imaginar sequer exatamente como que era isso visualmente, até mesmo porque nem luz existia. Mas aqui fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso significa que existia uma tensão, um certo suspense. Alguma coisa ia acontecer ali, mas naquele momento não tinha nada. Era só terra sólida, formada, coberta com água e mais nada. E nem luz tinha. Mas o Espírito já estava lá e ele se movia, se movia. E aí chegou um certo momento que veio esse boom. Deus fez algo, trouxe luz primeiro e depois criou todo o restante. Então, o que dá a entender é que Deus criou algumas coisas que são firmes, que são sólidas. Mas o Espírito, ele vem, ele se move e ele está pronto para agir e trazer algo que nós, como seres humanos, consideramos que é o caos, que é a mudança repentina. E nós vamos ver exatamente essas duas coisas com alguns trechos que nós vamos tirar da Bíblia para poder ver e ter essa ilustração, né, do que Deus pode fazer. Primeiro falando sobre a ordem. Então, a ordem, a firmeza, ela vem da palavra de Deus e dos ensinos que Deus nos deu, Jesus nos deu, ensinando, pregando. E aqui em Mateus capítulo 5, nos versículos de 17 a 19, nós lemos o seguinte, Jesus falando: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Então Jesus, nesse momento, ele deixou bastante claro que a lei ou os profetas, ou seja, aquilo que estava escrito no Antigo Testamento e está escrito ainda, que elas vão continuar. E Jesus não veio abolir, ele não veio dizer ficou tudo para trás, esquece tudo, agora vamos criar um monte de leis novas. Não, ele veio cumprir aquilo. E que enquanto existirem céus e terra, que existe até hoje, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então, existe essa firmeza. O que é de Deus continua. Ele está falando até que tudo se cumpra. Então, ele quis deixar claro, as coisas continuam firmes até que se cumpram. Depois que for cumprido, né, como muitas profecias sobre Jesus, já estão cumpridas. Então, simplesmente vale como
um histórico. Um profeta pregou sobre Jesus, Jesus cumpriu. Acabou. Não são coisas que valem para nós mais hoje. Mas elas estão lá e Jesus as cumpriu. Mas isso mostra que os mandamentos de Deus, eles são firmes e eles não desaparecem de uma hora para outra. E isso nos ajuda a ter essa firmeza de que os valores de Deus, eles valem para sempre. E nós não temos o direito de simplesmente porque nós achamos que algumas coisas são fora de moda, ficaram para trás, ou talvez porque são muito difíceis, nós damos essas desculpas e dizemos, não, isso aqui a gente não obedece mais. Isso aqui ficou para trás, isso é coisa antiga. Olha o tipo de sociedade que existia na época de Jesus, essas coisas não valem mais. Só que Jesus está falando aqui, não, o que é de Deus fica para sempre. E nós não temos o direito de manipular as escrituras para tentar dizer que algumas coisas não valem mais. Não temos esse direito. Algumas têm que ser realmente interpretadas à luz da sociedade da época e nós temos que, com toda a honestidade, procurar fazer um paralelo e entender como seria esse ensino para os dias de hoje. Mas nós não podemos simplesmente dizer isso valeu para aquela época e hoje não mais. Os ensinamentos de Deus são firmes e são eternos e nós temos que entender essas coisas. E continuando em Atos capítulo 2, aqui nós vemos sobre como era a atitude dos primeiros cristãos, assim que eles foram batizados. Então aqui, eu vou usar uma outra tradução, que basicamente fala a mesma coisa, mas é interessante porque aqui ele fala sobre estar firmes, né? Então Atos capítulo 2, versículo 42, aqui diz que outras traduções falam sobre perseverar, né? E aqui fala, e todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, essas pessoas que foram os primeiros que ouviram a pregação de Pedro e são os primeiros que foram batizados e se tornaram cristãos, né, se converteram a Jesus, aqui fala que todos eles continuavam firmes no ensino dos apóstolos. E é muito importante enxergar essa palavra firmes, firmeza, algo que não balança, que não chacoalha, que não muda. Então, existem coisas na vida que nós não podemos sequer permitir que mudem. E a palavra de Deus é uma delas. Então, há ensinos de Deus que nunca podem ser mudados. Nós temos que entender que os valores que são de Deus, eles não podem mudar. Quando a gente pensa sobre o que o Espírito traz, os frutos do Espírito, sobre bondade, sobre honestidade, justiça, amor, esperança, tudo aquilo que é bom, nós temos que estar firmes nessas coisas. Então nós não podemos aceitar mudanças. Vamos mudar isso aqui. Tal coisa. É difícil de praticar. Vamos mudar um pouquinho. Não precisa ser tão radical assim. Não, as coisas de Deus, elas são eternas. E nós precisamos ficar firmes nela. Esses cristãos, os primeiros, eles continuavam firmes no ensino dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam aquilo que eles tinham aprendido de Jesus pessoalmente por um bom tempo, né, por anos. E aí, eles continuavam firmes. Então eles se apegaram àquilo firmemente. E eles não queriam aceitar serem influenciados por outras coisas. Não, ficamos firmes nisso, porque os apóstolos nos trouxeram, porque isso veio de Jesus. Nós vamos nos agarrar a isso. É a nossa firmeza, é a ordem. Isso nos dá paz, isso nos dá tranquilidade. Nós não ficamos indecisos ou inseguros, porque tem Jesus, mas a gente não sabe muito bem como é que funciona.
o que a gente tem que fazer, o que seguir. Eles não precisaram passar por essa insegurança. E nós também não precisamos. Não precisamos ficar inseguros. Nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos para a Bíblia e nós estudamos o que está dentro da Bíblia, nós estudamos aquilo que Jesus disse, o que Jesus ensinou, o que vários outros autores da Bíblia também nos ensinaram e nós nos apegamos a essas coisas. E aí nós criamos essa firmeza, nós criamos raízes. Jesus fala em outras parábolas, em outras comparações, ele fala exatamente sobre a questão da construção. Construir na rocha, porque a rocha é firme. Firmeza, ordem, segurança, solidez. Então nós precisamos dessa solidez espiritual. Ela é muito importante. E para terminar esse trecho, em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, a gente vê que está escrito assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E aqui novamente nós vemos essas palavras: continuem a viver nele, não mudem isso. Não mudem o jeito de viver, continuem vivendo nele, em Jesus. Enraizados, como uma planta que cria raiz e aí não desgruda mais dali. Se você arrancar a planta daquela terra, que já, a raiz já está toda grudada ali, praticamente dando um nó na terra, se você arrancar dali, tem planta que não aguenta. Então tem que ficar enraizado, edificado. Difícil você pegar uma parede e arrancar ela inteira, porque em geral você já tem um fundamento e o fundamento tem que ficar bem preso ali no solo, exatamente para evitar que a construção se movimente. Edificado, firmados na fé como foram ensinados. Então essa é a parte da ordem, e essa ordem é muito importante. Nós precisamos ter essa disciplina espiritual de não queremos nos deixar levar pela nossa natureza humana e fugir daquilo que é o básico da fé, que são os ensinamentos. Nós precisamos estar firmes nesses ensinos, e estar firme significa praticar. Não é simplesmente saber que existe, mas praticar essas coisas. E aí nós ficamos firmes. Isso nos dá solidez, segurança na fé. Ao mesmo tempo, e aí vem a parte interessante, é que Deus traz o caos. E talvez não podemos dizer que isso é irônico, né? Mas é o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo, ele é um agente que traz o caos, porque ele vem e em algumas situações ele tira todo mundo do lugar, ele mexe com tudo, ele balança aquilo que nós acreditamos que é uma segurança, mas que ao mesmo tempo é uma segurança falsa. Então, nós vamos começar aqui lendo em Marcos, no capítulo 1, que foi o momento do batismo de Jesus. Então, em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 9, de 9 a 12, nós vamos ler. Então, aqui diz que naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Então, surgiu algo repentino. Aqui diz que o Espírito desceu como pomba, né, ou visualmente, né, parecia algo como se fosse uma pomba, que desceu sobre Jesus durante o batismo dele. E aí Deus falou de uma forma que até os homens ouviram, né, aquela voz. Só que aí surgiu algo fora do normal,
e inesperado, que o Espírito o impeliu para o deserto. Então não é que Jesus decidiu, bom, agora que eu fui batizado, vamos pegar o script aqui, seguir o roteiro, tá, eu vou agora começar a andar e vou descer ali para o deserto. Não, aqui fala, o Espírito o impeliu para o deserto. Basicamente foi como se fosse empurrado. Vai, agora o lugar é lá. Então o Espírito veio e mudou a situação do próprio Jesus. Continuando, nós vamos ver um outro exemplo. Em Atos capítulo 8, dos versículos 26 a 40, nós temos a história sobre o batismo, a conversão de um eunuco por Filipe. Né? Filipe batizou esse homem, ele foi levado até esse homem. Primeiro, no versículo 26, diz que um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E aí no versículo 28, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe, ele não tinha nenhuma noção do que estava acontecendo no início da história. Mas primeiro o anjo falou: vá para o sul. Simplesmente vai. E aí ele foi. E aí, quando ele já estava lá, o Espírito falou: aquela carruagem, segue. Vai correndo do lado. E aí, ele viu que tinha um homem, o homem estava lendo as Escrituras. Filipe, né, obviamente não faria sentido não fazer outra coisa, conversou com o homem, eles falaram sobre as Escrituras. Filipe explicou mais sobre as Escrituras e falou sobre Jesus, e por fim esse homem foi batizado. E aí no versículo 39, diz que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Então a gente vê aqui que o Espírito, nesse momento, simplesmente pegou Filipe e levou embora. E abandonou Filipe em outro lugar, completamente diferente. Então, o Espírito de Deus, ele é um agente para trazer algo que, no nosso ponto de vista, é caos, é mudança repentina. Coisas que a gente não espera acontecem e elas são de Deus, porque é o Espírito que trouxe. Então, em alguns momentos para a nossa vida, Deus pode trazer algumas coisas que, primeiro, nós não entendemos, segundo, elas são extremamente repentinas, fora do normal, fora do padrão, e pode nos deixar perplexos e até mesmo duvidando. Peraí, o que está acontecendo agora? Mas que loucura é essa toda? Por que eu estou num lugar e pisquei e agora já estou em outro? Como assim? Mas isso é do Espírito. E em João capítulo 3, o próprio Jesus fala sobre isso, né? E lá em João capítulo 3, no versículo 8, quando Jesus está falando com Nicodemos, então lá ele fala assim: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então aqui Jesus está explicando claramente o que aconteceu até mesmo com ele, logo depois do batismo. Ele foi impelido pelo Espírito. Vai para o deserto agora. Então ele falou com Jesus e de uma forma ou de outra. É difícil dizer que Jesus teve que ser convencido a ir. A gente não sabe se o Espírito empurrou o corpo de Jesus para lá ou como foi exatamente. Mas ele foi levado a fazer algo que, como eu disse, não fazia parte do script talvez. Mas Jesus foi impelido pelo Espírito para fazer tal coisa. E até mesmo a gente tem um outro exemplo em Atos, em que Paulo, está escrito sobre a história de Paulo, que ele tentou ir para um certo lugar para continuar pregando o Evangelho. E o Espírito não deixou que ele fosse, porque Deus queria que ele fosse para outro lugar. Então o Espírito, ele age
como Ele quer. E é exatamente o que Jesus está falando aqui. A gente nota a diferença, a gente percebe, da mesma forma que a gente percebe o vento, a gente pode perceber o Espírito está agindo, mas a gente não sabe de onde veio e nem para onde vai. Em alguns momentos, nós vamos perceber as coisas estão mudando e a gente não sabe, nem dá para entender o que está acontecendo, não dá para enxergar qual vai ser o resultado, mas as coisas estão sendo movidas de alguma forma. E aí nós precisamos depender de Deus e aceitar que Deus tem esse poder e toda a autoridade de mover as coisas da forma que Ele quer e de uma forma que nós não entendemos. Então, se nós confiamos em Deus e confiamos no Espírito dele, nós precisamos, ao mesmo tempo, nos firmar na palavra, mas aceitarmos o agir caótico e repentino do Espírito Santo. E para terminar, em Romanos capítulo 8, no versículo 9, aqui diz que, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então esse Espírito, e eu só quero abrir um parênteses agora para dizer que o Espírito Santo, a gente está falando sobre a ação do Espírito, isso não tem a ver necessariamente com milagres, com dons, com algo sobrenatural que seja. Não necessariamente. Mas aqui diz que existe o Espírito e que o Espírito de Deus habita em nós. Pelo menos para aquele que é um cristão. E aqui fala que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Muito claro e direto ao ponto. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então essa é uma pergunta que você tem que fazer. Você tem o Espírito de Cristo? Porque se você não tem, é a marca que indica que você é de Cristo. Então, se você não tem o Espírito, você não pertence a Cristo. Não pertence. Não faz parte do povo de Deus. Literalmente. Então, essa é uma coisa muito importante de entender. E se você não faz parte do povo de Deus, o fim o fim da vida e o resultado da vida, da sua vida, é a perdição eterna, não é vida eterna. Então essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer e precisamos nos responder com honestidade. E se a resposta é não, não sou, eu não vejo o Espírito de Deus dentro de mim, não consigo perceber, ou pior ainda, eu nem sequer dei passos na minha vida para poder pertencer a Cristo e não me converti. Então essa é a primeira coisa a ser feita, é a primeira atitude. Preciso me arrepender dos meus pecados, mudar de vida, ser batizado para poder receber o dom do Espírito Santo e permitir que esse Espírito venha e habite dentro de você. Essa é a primeira coisa. E na verdade é a única, é a mais importante da sua vida, é tomar essa decisão. E para quem já tomou essa decisão, a pergunta continua. O Espírito de Deus está dentro de você de verdade? Está dentro de mim? É uma pergunta que nós temos que responder com toda a honestidade. Porque esse Espírito, ele mostra claramente, essa Escritura mostra claramente, né? Que vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se nós permitirmos que a carne domina, se as nossas vontades dominam a nossa vida, se tudo que nós fazemos está de acordo com as nossas próprias vontades, então isso mostra que o Espírito de Deus não tem espaço. Ele não tem onde entrar ali. E não vai entrar força.
Então o Espírito de Deus, ele precisa ser permitido e precisa ser alimentado. E a nossa carne tem que morrer. Então nós não estamos, ou pelo menos não deveríamos estar, né, sob o domínio da carne. E aí nós vemos quais são as consequências. Se o Espírito de Deus vive em nós, e nós temos essa marca da propriedade de Deus, Deus nos tem, nós somos propriedades de Deus, e o Espírito vive em nós, então esse Espírito ele vai agir nos ajudando a vencer a carne, nos ajudando a sermos santos, e em alguns momentos ele vai trazer o caos, porque ele vai nos mover para algumas ações que nós não estamos preparados, ou que nós não teríamos a ideia de fazer algumas coisas, mas o Espírito vai nos impelir, ele pode nos empurrar, ou ele pode nos arrancar de uma situação e colocar em outra. O Espírito pode fazer qualquer coisa, porque como Jesus falou, ele sopra, a gente não sabe, não consegue nem sequer entender, veio de onde, para onde está indo, mas quem nasce do Espírito é assim. Da mesma forma que Jesus foi impelido, que Filipe foi levado até um certo homem e depois foi retirado de uma hora para outra para um outro lugar, foi teletransportado, né, pelo Espírito. Então Jesus indica isso, que quem nasce do Espírito, ele vai viver dessa forma. Ele não pode se agarrar a ficar 100% firme em algo. Estar firmes na fé não significa que nós vamos estar fechados dentro de um quadrado, presos ali, e que a nossa vida vai se tornar totalmente chata e insuportável, porque é tudo igual. Né? Então, ser um cristão não é viver num isolamento eterno. E se a gente for pensar no ano de 2020, em tudo o que aconteceu, nós podemos tirar algumas comparações e alguns paralelos, porque em certos momentos tudo nos pareceu um grande caos, muito movimento, muita novidade, e muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem sobre: "Tô cansado disso, queria que a vida voltasse ao normal". E isso mostra como dentro de nós, uma parte de nós, da nossa carne, quer que as coisas continuem sempre do mesmo jeito, que nunca mudem. Vamos que tudo seguir aquela vidinha normal que sempre foi. Queremos, nem tudo é perfeito, mas pelo menos a gente tinha um certo controle de como era a nossa vida, e tudo mudou de uma hora para outra, foi muito repentino, e nós não gostamos e esperamos que tudo volte ao normal. Isso é a carne falando. E nós precisamos entender isso. Se Deus permitir, as coisas voltam ao normal. Mas o que nós precisamos, em primeiro lugar, é esperar que estejamos prontos para aceitar o que Deus traz para nós. E nem sempre vai ser o conforto da vida normal, que, pelo menos o que nós acreditamos que seja o normal. Então, nós temos um certo desejo por uma certa ordem, mas é uma ordem carnal, uma ordem humana, e não a ordem que vem da firmeza da palavra, de estarmos firmes e termos a paz de Cristo. E essa paz de Cristo é porque nós temos a confiança de que nós estamos firmados no Evangelho, que nós seguimos uma vida, entre aspas, regrada, controlada, porque Deus colocou aquele caminho, aquele pavimento que faz os nossos pés descansarem e não machucar os nossos pés. Então, a nossa fé nos dá essa paz, essa tranquilidade, essa sensação de ordem, de segurança e de solidez. É uma paz espiritual. Não vem das
consequências do que é a vida, de como está sendo a nossa vida física. Então isso mostra, né? Então, por um lado, nós queremos uma parcela de ordem que pode não ser espiritual. E, ao mesmo tempo, excesso de ordem nos mata. Né? E talvez assim, a realidade de cada um é muito diferente, mas nós podemos ver até mesmo as crianças, algumas sofrendo muito porque elas não têm as mesmas liberdades que tinham antes. E se torna insuportável para algumas ficarem presas. Elas querem caos, elas querem mudança, elas querem sair de onde elas estão. Elas não querem mesmice, elas não querem ficar presas. Elas querem caos. Porque o caos traz exatamente isso, mudança. E muitas delas, algumas, né, são boas. Algumas mudanças são ruins, outras são boas. E algumas delas são necessárias. Então, o Espírito de Deus, quando ele traz uma mudança, é uma mudança boa. E depois que nós passamos por essas mudanças, nós podemos perceber, isso foi bom. Não foi, o processo talvez não foi muito agradável, mas o resultado foi muito bom. E nós podemos olhar para trás e ver o caos, uma boa parcela de caos trazido pelo Espírito, mudança, é bom e nós precisamos ter na nossa vida. Só que existe o desejo mal pelo caos, que é a desobediência pura e simples, né? Falta de disciplina. Então algumas pessoas não conseguem, elas têm tanta falta de disciplina que elas não conseguem se submeter a regras. Elas não conseguem se submeter a uma vida relativamente controlada, firmada. Elas querem caos simplesmente por querer caos, porque elas não resistem a terem algo muito tranquilo e muito controlado. Então, falta de disciplina ou puramente rebeldia. Então, nós fomos confrontados, de repente, com diversas regras sociais e até mesmo algumas leis. Então, algumas coisas simplesmente foram nos impostas. E nós temos que levar isso em consideração. Se a Bíblia, se a palavra de Deus, se o Evangelho nos mostra que nós precisamos quebrar algumas regras, porque é desejado por Deus, porque talvez essas regras vão contra a vontade de Deus, então até seria um mandamento e é necessário que nós vamos quebrar. Mas só por este motivo. Por outro lado, se as regras e leis elas foram criadas com o intuito, e nós podemos até mesmo enxergar que Deus, por trás de tudo isso, ele está tentando nos proteger de algo, então significa que a nossa submissão essa submissão às autoridades, o que seja, ou regras sociais, ou até mesmo nos submeter uns aos outros, ou às pessoas que estão ao nosso redor, que talvez nós nem conhecemos, mas quando nós nos submetemos por amor e por respeito, isso é desejado por Deus. E isso até mesmo pode ser, e isso é confuso, na prática é confuso, porque ao mesmo tempo em que nós vemos as autoridades se rebelando contra Deus, ao mesmo tempo a Bíblia fala que sim, essas autoridades elas são servas de Deus. Em alguns momentos é necessário que essas autoridades atuem no mundo para manter uma ordem, mas é um nível de ordem desejado por Deus. Então nós precisamos estar preparados espiritualmente para conseguir entender até que ponto eu vou me submeter completamente a todas as orientações, a qualquer que seja, porque nós entendemos que existe um motivo
e que isso é bom e é desejado, e da mesma forma que nós precisamos orar pelas autoridades para que as coisas boas venham, então da mesma forma nós temos que enxergar algumas coisas, enxergar essa disciplina, essa ordem, esse desejo de organizar as coisas como algo que Deus está inspirando. E é rebeldia, vem da carne quando nós nos rebelamos, puramente porque queremos nos rebelar. Isso não é certo diante de Deus. E ao mesmo tempo precisamos entender que nós não podemos simplesmente nos submeter a tudo e a todos porque nós queremos ordem e tranquilidade a todo custo. Mas precisamos entender que se Deus vier e começar a agir através do Espírito dele, nós podemos ter caos, temos confusão, literalmente confusão, bagunça. Mas é uma bagunça, um caos, uma desordem que Deus está criando. E nós precisamos ter esse discernimento. É muito importante. Temos o discernimento de que precisamos de uma ordem que vem de Deus. E precisamos de um caos que venha de Deus. E nós precisamos aprender a navegar nesse meio e ter esse equilíbrio para poder reconhecer a ordem de Deus e se apegar com firmeza ao que vem de Deus. E permitir e aceitar que o Espírito traga desordem, caos, que nos tire do conforto quando for necessário, mas que nós possamos entender quando e como isso vem de Deus. E nós nos entregamos a isso. Nos entregamos à ação do Espírito, porque é isso que Deus quer de nós. Então, vamos terminar com uma oração. Deus, obrigado por essas palavras. E eu te peço que o Senhor nos ajude a olhar para essas escrituras e para várias outras que estão na Bíblia, e que o Senhor nos ajude a ter uma visão realmente correta de como o Senhor age. Eu peço para que o Senhor nos ajude a termos a disciplina e a firmeza espiritual para buscar essa paz e essa tranquilidade, mas não do mundo, e sim uma tranquilidade espiritual. Que a paz que Cristo traz realmente viva em nós, mas é uma paz da submissão, porque nós vamos aceitar que o Senhor tem o controle sobre as coisas e que o Senhor sempre trabalha para o nosso bem. Por favor, nos ajuda a viver com essa paz, a estarmos firmes no Evangelho, firmes nos ensinos, que o Senhor não permita que o nosso coração seja rebelde e simplesmente abandone aquilo que o Senhor nos ensinou. E ao mesmo tempo eu te peço para que o Senhor alimente o Espírito dentro de nós e por favor, nos ajude a vencer a carne. Para que o Teu Espírito esteja vivendo em nós. Para que o Teu Espírito haja quando o Senhor crê que é necessário. Seja da forma que for. Por favor, nos ajuda a termos esses olhos espirituais e de enxergar e entender e permitir que o Teu Espírito haja em nós. Que nós não sejamos empecilhos, que nós não barremos o trabalho do Espírito. Por favor, nos ajuda também a poder olhar para aquilo que o Espírito quer fazer e reconhecer que o Senhor está agindo. Eu te peço por isso. Mais uma vez, oro para que o Senhor nos ajude nesse ano que está começando. E oro para que o Espírito esteja trabalhando em nós e que nós possamos ver a ação dele. Não por querer simplesmente ver coisas acontecendo, não por algum desejo carnal de ver confusão ou de ver mudanças simplesmente por entretenimento. Nós queremos ver espiritualmente que o Senhor está agindo no meio de nós. Simplesmente isso nós queremos ver. Oro pelos que estão ouvindo essas coisas, que o Senhor trabalhe espiritualmente no nosso meio, que
o Senhor nos ajude a estarmos firmes espiritualmente e que possamos colher frutos espirituais também, no nosso meio, na nossa vida pessoal, na nossa família, entre nossos amigos. Te peço por isso, em nome de Jesus. Amém.